que define um salvador quando o preço da vitória é o genocídio? Su Shen não busca a justiça. Ele busca o poder absoluto sobre as regras. Diante de um portal inquebrável, ele oferece a única saída. Um sacrifício de sangue que cobrará o preço de metade de um mundo. Enquanto a escritura demoníaca distorce a vontade dos aliados, os inimigos descobrem tarde demais que, para Su Shen, a imortalidade deles é apenas uma falha no sistema que ele está prestes a deletar para sempre. O livro da reversão do destino, parte 32, capítulo 370. Romper a restrição no portal é mais fácil dizer do que fazer. Nosso mundo do mar ilusório tinha um senhor do Dao que se especializava no Dao das formações. Ele tentou quebrar a restrição, mas acabou morrendo. As palavras do senhor do Dao Guanhai carregavam um tom de arrependimento. Perder um senhor do Dao sem motivo. Se não fosse por isso, o mundo não teria caído tão rapidamente. Ele olhou novamente para Su Shen. O que você cultiva é a habilidade de devorar todos os seres sencientes para seu próprio uso. O Dao da devoração é inerentemente parte do caminho demoníaco. Su Shen olhou para Guanhai. Entre os miríades de Dao no mundo, o Dao se origina dos humanos. Como pode haver distinção entre o justo e o demoníaco? Qualquer caminho que permita a alguém tornar-se mais forte é um caminho correto. Olhando para o jovem calmo e composto, um calafrio subiu subitamente no coração de Guanhai, uma espécie de indiferença que via através de tudo. Em circunstâncias normais, ele jamais cooperaria com um indivíduo tão perigoso. Mas agora, com o mundo do mar ilusório enfrentando uma crise de vida ou morte, crenças pessoais não eram mais importantes. A distinção entre justo e demoníaco também deixou de importar. Quem quer que pudesse ajudar o mundo a superar esta crise seria um herói, um salvador. Entre todos os membros do espaço do Deus principal que vieram apoiar, apenas o desempenho de Su Shen foi o mais deslumbrante, ofuscando todo o resto. Ele também era o ser mais próximo do nível de Senhor do Dao. Na verdade, não necessariamente não existe uma maneira de quebrar a restrição naquele portal, Su Shen disse calmamente. Uma frase simples, mas que deixou Guanhai tonto e fez seu corpo tremer. O quê? Ele ouviu que havia uma maneira de quebrar aquela restrição? É uma camada de regras. Sob as regras, como poderia ser algo que seres sencientes comuns podem quebrar? O poder de controlar e quebrar regras exigiria pelo menos um dominador de nível de 20ª tribulação ou superior. O senhor do Dao do mundo do mar ilusório tentou quebrá-la como uma restrição de formação, o que acionou as regras, levando naturalmente à sua morte. Guanhai pediu humildemente por orientação. Poderia Vossa Excelência saber se há uma maneira de quebrar as regras deste portal? Su Shen assentiu. Existem duas maneiras de quebrar este portal. Primeiro, você poderia convidar um dominador da 20ª tribulação ou superior para agir, usando regras contra regras. O rosto de Guanhai mostrou desespero. O reino alinhado sem fronteiras era vasto, mas nunca produziu um ser de nível dominador acima da 20ª tribulação. O dominador mais forte na história do mar ilusório havia atingido apenas o nível de cultivo da 18ª tribulação. Não, isso não está certo. Se há um primeiro método, deve haver um segundo método. Guanhai olhou para Su Shen com antecipação. Com o primeiro método, absolutamente tinha que haver um segundo. No entanto, ele sabia que se o jovem à sua frente dizia isso, o preço para o segundo método poderia ser muito alto. O segundo método é usar o sacrifício de sangue do intelecto de seres sencientes para poluir as regras. Por acaso, possuo uma técnica de sacrifício de sangue. O tom de Su Shen era muito calmo, tão calmo que o sacrifício de sangue era meramente uma ocorrência comum em sua mente. Sacrifício de sangue. O rosto de Guanhai estava cheio de luta. Esta era uma aposta enorme. Ele deveria confiar no jovem à sua frente? Na batalha do mundo do mar ilusório, embora acreditasse que o jovem detivesse a esperança de salvação, não esperava um preço tão alto. Finalmente perguntou tremendo. Se quisermos poluir as regras o suficiente para passar por este portal, quantos seres sencientes seriam necessários? Su Shen disse, para quebrar completamente a restrição deste portal, mesmo que todos os seres sencientes do mundo do mar ilusório fossem sacrificados, não seria suficiente para abri-lo totalmente. Se for apenas para enfraquecê-lo o suficiente para que algumas pessoas passem, apenas metade dos seres sencientes do mundo seria necessária. Metade dos seres sencientes do mundo do mar ilusório. Guanhai sabia que se tomasse essa decisão, poderia se tornar o pecador de todo o seu mundo. Ele tinha que enfrentar a escolha, a vida de todos os seres ou sacrificar metade para preservar a outra metade. Eu concordo com essa transação, contanto que possa resolver a crise do mundo do mar ilusório. Em apenas um instante, Guanhai tomou uma decisão sem hesitação. Ele não sabia quando sua consciência foi completamente influenciada. Isso não era porque ele fosse tolo ou tivesse vontade fraca. Era o poder sutil da escritura demoníaca de Su Shen. Esta era uma técnica de Dao com potencial infinito, naturalmente não limitada a devorar seres para seu próprio sustento, mas também capaz de influenciar sutilmente e manipular a vontade e decisões alheias, sem que o próprio Guanhai percebesse. No entanto, Su Shen também não enganou Guanhai. Para quebrar as regras, havia apenas esses dois métodos. Uma existência de nível dominador não poderia ser convidada, então restava apenas o segundo. O método de sacrifício de sangue era uma técnica alienígena que Su Shen adquirira durante a antiga tribulação sombria. Su Shen influenciar a vontade de Guanhai foi meramente porque não queria perder tempo. Sem poder entrar no outro lado daquele portal, ele não conseguiria descobrir a razão pela qual esses demônios malignos eram imortais. Se não pudesse matá-los, a aniquilação completa do mundo do mar ilusório era apenas questão de tempo. Jia Jin retornou para dentro do portal vindo do campo de batalha, ainda sentindo um medo persistente. Maldição, que diabos é isso? Por que um figurão tão aterrorizante apareceu? Jia Jin pensou na figura de branco causando estragos no campo de batalha e pela primeira vez seus olhos mostraram medo. Mesmo que pudesse ser revivido novamente pelo jogo de cultivo imortal, ele não queria enfrentar aquele indivíduo. Os dois eram como seres de dimensões diferentes. Jia Jin, os adultos voltarão logo, e então o mundo do mar ilusório certamente será nosso.
Esta missão reuniu todos os jogadores de elite do jogo de cultivo imortal, e as recompensas oferecidas são realmente generosas. Comparadas às recompensas por conquistar o mundo, as perdas atuais não valem a pena mencionar. Um jovem de aparência limpa deu um tapinha no ombro de Jia Jin, confortando-o. Os dois eram do mesmo planeta e ambos eram jogadores veteranos, ajudando-se mutuamente no jogo para chegar onde estavam hoje. O mundo do mar ilusório tinha apenas um senhor do Dao restante. Com outro ataque feroz, seu fim era apenas questão de tempo. Mas Jia Jin estava inquieto no momento, não tão otimista quanto o outro jovem. Ele sempre sentia que algo grande estava prestes a acontecer. Ele olhou para o portal bloqueando os dois reinos e subitamente notou uma estranha cor vermelho-sangue espalhando-se pouco a pouco pelo antigo portão de bronze. O que é essa coisa? Jia Jin pensou estar alucinando. Ele piscou e em apenas um piscar de olhos, o antigo portal de bronze transformou-se subitamente em um portal vermelho-sangue. Nada bom. Do outro lado do portal, figuras realmente apareceram. Isso alarmou grandemente Jia Jin, mas antes que pudesse reagir, ele perdeu a consciência. Ao mesmo tempo, incontáveis altares foram instantaneamente destruídos. Uma figura jovem rompeu subitamente. Jia Jin saiu do jogo de cultivo imortal com uma dor de cabeça lancinante. Seus olhos ainda mantinham um olhar de horror. O portal do jogo foi realmente aberto. Ele foi morto em um instante. Não, isso não está certo. O altar de ressurreição. Jia Jin pensou subitamente no altar de ressurreição dentro do portal. Se o altar fosse destruído, que destino terrível o aguardaria? Diante dele, o capacete capaz de entrar no jogo de cultivo imortal despedaçou-se diretamente. A figura de Jia Jin desapareceu completamente deste mundo, aparentemente sem deixar rastros. Mesmo as pessoas mais próximas a ele não conseguiam se lembrar de nada sobre ele, como se tal pessoa nunca tivesse existido. Capítulo 371. Uma figura que se condensava lentamente sobre um altar abriu os olhos. Suas pupilas se contraíram subitamente. Você, é você? Uma fisionomia pálida encontrou seu olhar. Ele morreu. Até o momento de sua morte, ele nunca entendeu por que aquela terrível cabeça de demônio apareceria ali. Su Shen puxou casualmente e o altar se estilhaçou, transformando-se em pontos frios e sólidos. 10 milhões de pontos instantaneamente tornaram-se uma pequena meta batida. Como esperado, este é um jeito mais rápido de ganhar pontos. Altares densos podiam ressuscitar os demônios malignos caídos. Esses seres chamavam a si mesmos de jogadores, saqueando mundos como uma praga de gafanhotos, imortais, impossíveis de matar. Isso trouxe um título à mente de Su Shen. Quarta calamidade. Su Shen semicerrou os olhos. A quarta calamidade era, sem dúvida, um título aterrorizante, no mesmo nível da aliança dos transcendentes e do espaço do Deus principal. No entanto, parecia que esta quarta calamidade ainda estava crescendo, em seu estágio nascente, longe de se igualar às poderosas forças daquelas organizações. Su Shen esmagou casualmente outro indivíduo poderoso que havia ressuscitado de um altar, transformando seu ki e sua alma em nutrição, embora não fosse muito. Membros de uma equipe do Deus principal do outro lado do portal também descobriram a situação e correram para lá, esperando obter uma fatia. Su Shen não mostrou misericórdia para com aqueles que tentaram tirar comida da boca de um tigre, e eles logo aprenderam as consequências de tal ato. No altar mais antigo, os 3 demônios malignos mais poderosos que haviam invadido o mundo do mar ilusório foram mortos mais uma vez pelos 2 senhores do Dao daquele mundo e retornaram ao seu ponto de ressurreição. Su Shen destruiu o altar sem hesitação, interrompendo a ressurreição deles. No momento em que o altar foi destruído, a aura dos 3 demônios malignos também desapareceu. Em outro mundo, dentro de um espaço envolto por uma ordem peculiar, um olhar surpreso brilhou e desapareceu. A invasão do mundo 007 realmente falhou? Alguém invadiu diretamente o ponto de ressurreição? 007 era o jogador que invadiu o mundo do mar ilusório. Ele tinha muita clareza sobre o terror da quarta calamidade. Esta era a primeira vez que ele encontrava uma tentativa fracassada. No entanto, ele não desanimou. Com a origem da quarta calamidade, ele estava destinado a superar todos. Até mesmo imortais verdadeiros seriam pisoteados sob seus pés. As regras do portal devem ser fortalecidas. Desta vez, as regras foram enfraquecidas pela exploração de uma brecha, o que levou à aniquilação completa do 007. Em pouco tempo, a existência no espaço peculiar soube a verdade sobre a aniquilação da equipe do jogador 007. Descobriu-se que alguém havia explorado o ritual de um deus maligno para enfraquecer o poder das regras, permitindo que alguém invadisse o ponto de ressurreição. Toda a equipe 007 foi assim eliminada. Este foi o erro dele. Espaço do Deus principal. Ele realmente atraiu a atenção do espaço do Deus principal tão cedo. Ele se lembrou do jovem de túnica branca que destruiu o altar. A aura impressa nele originava-se do espaço do Deus principal. Ele havia percebido um vislumbre do terror daquela organização dentro da origem da quarta calamidade. Tratava-se de uma organização incrivelmente aterrorizante, e mesmo tudo que se conhecia nos miríades de mundos hoje era apenas a ponta do iceberg. Agora não era o momento de confrontar o espaço do Deus principal. Ele observou o jovem partir, acabando por desistir da ideia de agir. Su Shen descobriu que após ajudar o mundo do mar ilusório a resolver sua crise, ele não retornou ao espaço do Deus principal. Isso significa que preciso ajudar todo o outro mundo sem limites a superar suas dificuldades antes de poder retornar? Um sinal de incômodo brilhou nos olhos calmos de Su Shen. Mesmo um tolo perceberia que esses demônios malignos estavam longe de ser tão simples quanto se imaginava. Esta era a semente da quarta calamidade. Quem sabia que tipo de existência estava por trás disso? Um imortal verdadeiro comum absolutamente não poderia criar uma semente de escala tão aterrorizante. Su Shen estava bastante desamparado. Incapaz de retornar ao espaço do Deus principal, ele não teve escolha a não ser continuar para outros reinos dentro do outro mundo sem limites. O mundo do mar ilusório estava em tumulto, com apenas o último senhor do Dao, Guan Hai, restando. Metade de seus seres vivos foi sacrificada em um ritual de sangue, unicamente para abrir um portal e aniquilar completamente os demônios malignos. Observando Su Shen sair com sucesso daquele portal, a expressão do senhor do Dao Guan Hai era complexa. As perdas do mundo nesta batalha foram verdadeiramente grandes demais.
Felizmente, o resultado final foi bom, o que lhe trouxe uma sensação de alívio. Su Shen perguntou a Guan Hai sobre o paradeiro dos outros 17 reinos. O quê? Você quer ir para os outros 17 reinos? Guan Hai pareceu um pouco hesitante. Ele sentiu a pressão invisível emanando do jovem e seu coração ficou ainda mais chocado. Se esta terrível cabeça de demônio não fosse tão poderosa, ele nunca o teria deixado partir. Agora, este ser aterrorizante queria ir para os outros reinos. Guan Hai disse sem expressão. Meu mundo do mar ilusório não sabe a situação dos outros 17 reinos há muitos anos. No entanto, seguindo a orientação do tesouro do meu mundo, a pérola do mar ilusório, pode-se encontrar as localizações deles. Logo, uma pérola azul celeste apareceu na mão de Guan Hai, emitindo uma luz divina suave, apontando em uma direção. Su Shen pegou a pérola e deixou o mundo. Muito tempo depois de Su Shen partir, Guan Hai percebeu subitamente. O que exatamente aconteceu agora? Ele sentiu que uma memória crucial parecia estar faltando em sua mente. Su Shen não desperdiçou palavras com Guan Hai. Ele usou diretamente a escritura do demônio convocador do submundo do norte para influenciar os pensamentos de Guan Hai, fazendo-o revelar tudo. Simples, direto, autoritário e sem esforço. Seguindo a orientação da pérola, Su Shen seguiu em direção a outro grande reino no outro mundo sem limites. A invasão da quarta calamidade estava dividida em 18 grandes reinos. O mundo do mar ilusório era apenas um deles, e poderia até ser considerado entre os de nível mais baixo. Os grandes reinos mais fortes tinham até dominadores de 15 tribulações ou mais presidindo-os. Su Shen refinou uma legião da quarta calamidade, e seu cultivo apenas alcançou um avanço de um dominador de 7 tribulações para um de 9 tribulações. O submundo é um dos 18 grandes reinos do outro mundo sem limites, e é um reino de classificação relativamente alta. Este era o próximo alvo de Su Shen. A situação de guerra no submundo era melhor do que a do mundo do mar ilusório, mas ainda não era otimista. Isso é, Su Shen sentiu subitamente uma aura familiar. Capítulo 372. Dentro do submundo. Gongun Ling entregue a herança do Senhor do Submundo. Em um deserto desolado cheio de aura destrutiva, figuras majestosas erguiam-se no auge do reino do vazio. Eram todas poderosas ortodoxias do Dao do submundo. Neste momento no deserto, uma mulher manchada de sangue mantinha-se de pé, segurando uma espada longa, emanando uma aura poderosa. A mulher, chamada Gongun Ling, era a garotinha com a lei inata da vida e da morte que Su Shen descobriu durante sua primeira missão no espaço do Deus principal. Ele uma vez lhe concedeu uma técnica de cultivo feita sob medida, embora só pudesse ser cultivada até o reino Nirvana. No entanto, Gongun Ling possuía inerentemente uma aptidão suprema. Com a técnica deixada por Su Shen, ela transcendeu o mundo da grande dinastia e em pouco tempo, embarcou no caminho para as estrelas. Tornou-se imperatriz em menos de 1000 anos e então transcendeu com sucesso novamente, entrando no outro mundo sem limites. Por coincidência, o submundo estava em guerra com a quarta calamidade e Gongun Ling se destacou. Mas os bons tempos não duraram. A herança do Senhor do Submundo apareceu, e tanto o submundo quanto a quarta calamidade disputaram desesperadamente por ela. Esta era a herança de um dominador de 18 tribulações. Obtê-la poderia facilmente levar a uma ascensão ao poder da noite para o dia. Gongun Ling tomou a criação do céu e da terra passo a passo, alcançando o fim e emergindo vitoriosa entre os muitos sucessores escolhidos. Eu não obtive a herança do Senhor do Submundo. Isso é tudo uma calúnia. Gongun Ling examinou os inimigos poderosos ao seu redor. Embora tivesse lutado até o fim, a herança não estava com ela. Neste momento, seu olhar caiu sobre a mulher vestida de rosa cercada pela multidão. A mulher de rosa falou com indiferença. Gongun Ling, você foi a única que chegou ao fim do local da herança do Senhor do Submundo. Se a herança não está com você, poderia possivelmente estar com esta princesa? Aquela herança estava com a mulher de rosa. Esta era a intuição de Gongun Ling. Mas ela não entendia por que a mulher a estava visando, incriminando-a. Seria tudo porque ela não era do submundo? Gongun Ling, como poderia a herança do Senhor do Submundo ser algo que uma forasteira como você pode cobiçar? Entregue a herança e pouparemos sua vida. Caso contrário, naturalmente temos meios para forçá-la a entregar a herança do submundo. Até mesmo a herança de um senhor do Dao comum era suficiente para fazer inúmeras pessoas lutarem, quanto mais a herança do mais forte do submundo, que era suficiente para inflamar a ganância. O longo cabelo de Gongun Ling tornou-se preto e branco, a lei da vida e da morte fluiu, transformando-se em um torrente no punho de sua espada. Ela era apenas uma dominadora de 2 tribulações, mas recusava-se a ceder 1 centímetro contra um grupo de dominadores de 3, 4 ou até 5 tribulações. Um sinal de ciúme e ganância brilhou nos olhos da mulher de rosa. Lei da vida e da morte. Com essa aptidão, o caminho para o nível de imperador estava desobstruído. Uma grande batalha estava prestes a explodir, mas um convidado não convidado intrometeu-se. Estrondo. Um céu cheio de fogos de artifício sangrentos floresceu, e tanto Gongun Ling quanto a mulher de rosa ficaram atônitas. Em apenas um instante, aquele grupo de indivíduos poderosos, que estiveram como imortais julgando pecados, desapareceu, e o céu e a terra mergulharam no silêncio. Senhor do Dao. A mulher de rosa pensou em um indivíduo poderoso no rank de Senhor do Dao, amaldiçoando interiormente. Alguém do rank de Senhor do Dao deveria estar guardando a fronteira. Por que ele veria aqui? Os senhores do Dao do submundo estavam todos em alerta para outro surto da quarta calamidade. Ondulações no reino do vazio flutuaram, e uma figura estranha saiu delas. Não era um senhor do Dao do submundo. A expressão da mulher de rosa era de espanto, e a de Gongun Ling era igualmente atônita. Ela olhou para aquela figura, e uma impressão em sua mente estava se sobrepondo. Era o jovem que uma vez lhe dera a técnica de cultivo. Naquela época, ela era inigualável no mundo da grande dinastia Yin e viajara por todas as montanhas e mares, tentando encontrar a figura do jovem, mas, infelizmente, não encontrara nada.
Ela nunca esperou que se encontrariam novamente aqui. Sua Excelência, que tipo de senhor do Dao é você? E por que invade meu submundo? A expressão da mulher de rosa mudou drasticamente, sentindo que o recém-chegado era hostil, e tentou usar o submundo como intimidação. Infelizmente, Su Shen não caiu nessa. Um fiapo de alma persistente ousa cobiçar alguém que este assento valoriza? O olhar de Su Shen era como espadas afiadas, vendo através da essência da mulher de rosa em um relance. Alma remanescente, Gong Ling entendeu de repente. A mulher de rosa já havia sido tomada por possessão pelo senhor do submundo. O senhor do submundo queria escapar, mas era tarde demais. Su Shen, com apenas um pensamento, tornou-o incapaz de se mover. A enorme disparidade de força significava que até um imortal verdadeiro teria que evitar temporariamente seu fio, quanto mais o senhor do submundo, um dominador que nem sequer havia alcançado o rank de imperador. É você é o mentor? O senhor do submundo pensou em algo, seu tom cheio de horror. A maior razão pela qual ele escolheu possuir a mulher de rosa em vez de Gong Ling foi que quando estava prestes a possuí-la, sentiu uma crise invisível, o que o fez abandonar a ideia. Ele acreditava que isso era obra de Su Shen. Olhando para a figura que se aproximava constantemente, o senhor do submundo sentiu o cheiro da crise da morte. Estou disposto a trocar minha herança pela minha vida. Eu sou o senhor do submundo. Ele queria trocar sua herança pela vida. Esta condição parecia tão ridícula aos olhos de Su Shen. A herança do senhor do submundo não era tão atraente quanto este corpo de carne. Su Shen esmagou diretamente até a morte, refinou seu ki e sua alma, e um lendário dominador de 18 tribulações morreu mais uma vez. Gong Ling saúda o Sênior. Obrigada, Sênior, pela graça de conceder a técnica de cultivo. Gong Ling curvou-se levemente para Su Shen. Ela o reconheceu. Se ele não a tivesse ajudado a suprimir a lei da vida e da morte e lhe concedido a técnica, talvez a lei dentro dela tivesse saído de controle, levando ao desaparecimento de todo o mundo da grande dinastia Yin. E se aquele mundo desaparecesse, o destino dela seria o mesmo. Su Shen assentiu com indiferença. Gong Ling encontrou seus olhos sem emoção, e seu coração tremeu. Justo quando ela duvidava de si mesma, um elogio insípido soou em seus ouvidos, uma dominadora de 2 tribulações, trilhando o caminho da vida e da morte. Tanto a aptidão quanto a capacidade de compreensão são boas. Apenas um elogio, mas fez com que todo medo e inquietação no coração de Gong Ling desaparecessem. Este assento disse que se pudéssemos nos encontrar novamente, eu lhe concederia uma grande fortuna. Você está disposta a se tornar a segunda discípula deste assento? Nascida com domínio sobre a lei da vida e da morte, possuindo a oportunidade de ascensão imortal e aparecendo misteriosamente em um reino inferior, Su Shen naturalmente não deixaria passar uma muda tão boa. Além disso, Gong Ling passará perfeitamente no teste que ele lhe impusera. Os olhos de Gong Ling brilharam de alegria. Ela se ajoelhou no chão, de frente para Su Shen, e curvou-se respeitosamente. Discípula Gong Ling saúda o mestre. Ela estava naturalmente feliz que uma figura tão poderosa estivesse disposta a aceitá-la como discípula. No Dao, as conexões são muito importantes. Su Shen sorriu. O caminho do Dao não é uma luta solitária. Ser capaz de aceitar Gong Ling, tal variável, foi também uma surpresa agradável e inesperada para ele. O mestre disse que sou a segunda discípula. Isso significa que tem um irmão sênior ou uma irmã sênior. Gong Ling estava curiosa. Su Shen assentiu. Você de fato tem um irmão sênior. Mas agora, como seu mestre, não sei onde ele está. Talvez vocês se encontrem no futuro. Mas por enquanto, ele é um tabu para você. Saber notícias de seu irmão sênior não é algo bom para você. Gong Ling pareceu entender, mas não totalmente. Su Shen olhou para o mar estelar infinito. Um dia, ele embarcaria em outro Dao e alcançaria a ascensão imortal mais uma vez. Capítulo 373. Mundo inferior. Após ajudar Gong Ling a resolver sua crise, Su Shen a levou para vagar pelas terras proibidas das fontes amarelas, compreendendo o Dao da vida e da morte. Gong Ling já era um prodígio e com a orientação de Su Shen, sua compreensão do grande Dao da vida e da morte progrediu a um ritmo surpreendente. No campo de batalha do mundo inferior, com a renovada invasão da quarta calamidade, uma batalha feroz eclodiu. A força do mundo inferior era muito superior à do mundo do mar ilusório, com um total de 10 potências de nível dominador, que conseguiram resistir aos ataques da quarta calamidade repetidas vezes. Mas o maior problema também surgiu. A quarta calamidade era imortal contanto que tivesse moedas de ressurreição suficientes, enquanto os dominadores do mundo inferior, uma vez mortos, estavam verdadeiramente mortos. Você deseja usar os seres do meu mundo inferior para romper aquele portal? Os dominadores restantes do mundo inferior encararam um misterioso jovem que invadira subitamente. Um dominador rejeitou sem hesitar o pedido de Su Shen. Um karma tão monstruoso, meu mundo inferior não pode suportar. As palavras de Vossa Excelência não têm provas, e o desfecho final, se meu mundo inferior vencer ou se o demônio maligno dele vencer, ainda é desconhecido. Olhando para o confiante dominador, Su Shen suspirou levemente. Em um instante, todos os 5 dominadores restantes, através do método de Su Shen, auxiliaram-no a romper o portal. Ele não estava pedindo a opinião dos 5 dominadores, estava apenas indagando educadamente. Não esperava que um dominador realmente recusasse seu pedido, então Su Shen só pôde ajudá-los respeitosamente a tomar uma decisão. Um que fétido e sem limite surgiu contra aquele portal. As regras daquele portão foram fortalecidas. O poder das regras daquele portão no mundo inferior era muito mais forte do que no mundo do mar ilusório. Su Shen sabia que tudo isso devia ser obra do dominador da quarta calamidade nos bastidores. Isso também o fez perceber que o dominador da quarta calamidade certamente ainda não havia se recuperado ao nível de um verdadeiro imortal. Se tivesse, certamente não lhe daria uma chance. Pegando emprestado o poder do mundo inferior, Su Shen finalmente conseguiu enfraquecer a ordem a um nível que pudesse atravessar. Embora as baixas entre os seres do mundo inferior tenham sido muito maiores do que o esperado. Pensativo, Su Shen transferiu os pecados do mundo inferior para vários dos seus dominadores. Gong Ling testemunhou tudo isso. Su Shen não escondeu nada. Você sente que seu mestre é cruel demais?
Diante dessa pergunta repentina, um olhar de perplexidade apareceu nos olhos de Gongun Ling. O número de seres que morreram por suas mãos não era pequeno. Era normal que incontáveis mundos fossem aniquilados em uma grande batalha. Mas os seres que ela matou, quando colocados em um grande sacrifício, não eram sequer uma gota no oceano. Su Shen disse calmamente: o que seu mestre quer lhe ensinar é que o caminho do cultivo trata de pesar prós e contras. Você não pode ter o coração mole. Se os demônios malignos não puderem ser completamente mortos, o mundo inferior será, mais cedo ou mais tarde, completamente aniquilado pelas mãos deles, sem que reste um único ser vivo. Naquele momento, pesar prós e contras será sem sentido, e eles podem ser sacrificados à vontade simplesmente porque não são fortes o suficiente. Se fossem fortes o suficiente para romper o portal, não haveria necessidade de sacrificar tantos seres. Su Shen olhou para Gongun Ling e disse friamente: seu mestre espera que no futuro, quando você encontrar uma crise, seja capaz de superá-la com sua própria força e sabedoria, e não dependa de outros ou de métodos que dependem de clamar por amizade e laços ou rezar para o destino. O destino reside dentro de si mesmo. As pessoas confiam em si mesmas. Gongun Ling, em um tempo muito curto, rompeu para o nível de imperador, transcendendo o mundo. Embora seu talento fosse notável, ela vivenciara muito pouco. Seu estado mental não estava na perfeição, e ela inevitavelmente se tornaria uma peça no jogo de outros. Não apenas aqueles altivos verdadeiros imortais, mas até mesmo uma pequena alma remanescente do Senhor do mundo inferior ousou conspirar contra ela. Su Shen não queria que Gongun Ling, em alguma grande tribulação, tivesse o pensamento persistente em seu coração despertado por alguma existência, caindo assim em um esquema e perecendo em corpo e dal. Ser implacável não é ser insensível, mas sim tomar o julgamento mais racional. Isso é algo que um verdadeiro imortal deve vivenciar. Su Shen destruiu facilmente os pontos de ressurreição e ganhou uma grande quantidade de pontos. Os 5 dominadores do mundo inferior acordaram subitamente. Eles descobriram que em algum momento desconhecido, haviam sido maculados com um karma monstruoso. Além do karma, o tesouro mundial do mundo inferior também havia sumido. Eles não tinham a menor lembrança de tudo o que havia acontecido. Em um espaço estranho, ele viu mais um exército de jogadores ser destruído, e seu rosto escureceu instantaneamente. Maldição! Por que é aquele cara do espaço do deus principal de novo? Ele claramente gastou um preço enorme para atualizar o poder das regras. Então por que aquele cara ainda conseguia entrar no ponto de ressurreição? E não apenas um portal foi destruído. Logo depois, mais notícias ruins chegaram. Outro ponto de ressurreição foi destruído, o que o levou à loucura. Seus bens arduamente conquistados estavam sendo destruídos um após o outro. Olhando para a figura prestes a partir, um vestígio de intenção assassina surgiu em sua mente. Ele queria apagar completamente este jovem que repetidamente arruinara seus planos, mas ele acabou contendo seu instinto assassino. Deve ser a potência suprema por trás do espaço do Deus principal influenciando meus pensamentos? Ele conteve sua intenção assassina contra Su Shen. Sabia que o jovem era apenas uma peça. Se ele agisse e fosse pego pela potência suprema do espaço do Deus principal, então seria o seu fim. Retirar. O outro mundo sem limites não pode mais ser invadido. Vendo a invasão falhar, ele naturalmente não lutaria até a morte no outro mundo sem limites para enterrar seus ativos acumulados aqui. Su Shen sentiu uma aura fraca no vazio, pretendendo apagar tudo ao seu redor. Mas essa aura durou apenas um instante antes de desaparecer, fazendo alguém se perguntar se fora uma ilusão. Su Shen sabia que não era ilusão. O dominador da quarta calamidade nos bastidores alimentara intenções assassinas contra ele, mas acabou por contê-las. Isso decepcionou Su Shen. Este dominador era muito mais inteligente do que ele imaginara. Se o dominador da quarta calamidade ousasse agir, a existência por trás do espaço do Deus principal não deixaria escapar facilmente um dominador que estivesse em estado enfraquecido. O cultivo de Su Shen atingiu o ápice da 11ª tribulação. Neste momento, os portais do dominador da quarta calamidade começaram a se retirar do outro mundo sem limites um após o outro. Isso decepcionou um pouco Su Shen. No entanto, uma mudança ocorreu em tudo isso. Em certo lugar do outro mundo sem limites, uma aura poderosa emergiu subitamente, acompanhada por um ki monstruoso e um karma denso, transformando-se em um deus do abate supremo. Um ser de nível imperador nasceu. Su Shen olhou para ele. Ele carregava um karma monstruoso. Ele também usou o método de sacrifício de sangue para romper o limite do ápice da 19ª tribulação para o dominador da 20ª tribulação. Pelo menos 3 grandes mundos de seres no outro mundo sem limites foram refinados e finalmente um salvador apareceu. A decisão tomada pelo outro mundo sem limites foi a decisão correta. Infelizmente, a existência da quarta calamidade nos bastidores claramente não tinha intenção de continuar a batalha. Capítulo 374. Invadindo nosso mundo, destruindo nosso lar, e agora você quer recuar tão facilmente? Aquele ser de nível imperador olhou para o portal que estava prestes a desaparecer e desdenhou. Você acha que pode recuar agora sem perguntar aos seres sencientes do meu outro mundo sem limites? Ele pagará um preço tão alto e finalmente romper os limites do cultivo no outro mundo sem limites, entrando em um nível imperador sem precedentes. Quero ver o que há do outro lado desse portal que permite que vocês, demônios malignos, ressuscitem infinitamente. Ele realmente pretendia entrar no outro lado do portal, uma cena que fez as potências do outro mundo sem limites vibrarem. Su Shen balançou a cabeça. Ele olhou para o ser poderoso entrando no portal. Seu destino provavelmente seria extremamente trágico. O mestre da quarta calamidade nos bastidores não era tolo. O poder das regras agora era provavelmente aterrorizantemente forte. Nada disso mais lhe dizia respeito. Com a retirada da quarta calamidade do outro mundo sem limites, Su Shen recebeu a notícia de que poderia retornar ao espaço do Deus principal. Olhando para Gongun Ling ao seu lado, cujo ki de vida e morte fluía incessantemente, ela agora tinha um toque de indiferença. Afinal, ela era um gênio raramente visto em todos os universos. Tanto sua aptidão quanto sua capacidade de compreensão eram extremamente altas. Sem muita orientação dele, ela foi capaz de compreender seu próprio Dao. Mestre, o senhor planeja deixar este lugar? Su Shen assentiu. Em seguida, precisarei partir por um período de tempo. Espero que na próxima vez que nos encontrarmos, seu progresso não me decepcione. A
Assim que sua voz baixou, o espaço onde Su Shen estava se estilhaçou como um espelho, transformando-se em um rastro de luz e desaparecendo. Não houve palavras de despedida excessivamente sentimentais. Gong Ling olhou para a figura que desaparecia e assentiu com uma expressão séria. As pessoas devem confiar em si mesmas. Enquanto Su Shen retornava ao espaço do Deus principal, ele olhou para seus ganhos desta viagem. 17 trilhões. 10 vezes os pontos foram de fato úteis. Desta vez, com uma colheita tão imensa, pode-se dizer que todos os recursos de missão do espaço do Deus principal foram adquiridos apenas por ele. As outras equipes do Deus principal não apenas sofreram perdas pesadas, mas também terminaram de mãos vazias. Su Shen permaneceu no espaço do Deus principal e, com os ganhos imensos desta vez, escolheu avançar rapidamente seu cultivo. A existência da quarta calamidade deixava Su Shen inquieto. Naquela época, sua criação da Aliança Imortal provocara uma tempestade sangrenta pelos universos, sem mencionar a existência por trás da quarta calamidade. Os universos não eram pacíficos, e apenas a força era a verdade eterna. Sem a ascensão imortal, não se podia sequer dominar o próprio destino. Su Shen entrou em isolamento para cultivo. No espaço do Deus principal, o nome subiu rapidamente. Senhor Demônio do Mar do Norte? Que sujeito é este para ser qualificado a ser inscrito na tábua do Deus principal? Um poderoso mensageiro divino após outro olhava para o novo nome aparecendo na tábua, intrigados. A tábua do Deus principal era o sonho de vida de todos os mensageiros divinos poderosos no espaço. Aqueles lembrados pela tábua estavam muito além dos mensageiros comuns, não eram mais materiais que poderiam ser consumidos à vontade, mas sim gênios verdadeiros, gênios com a qualificação para a ascensão imortal. Sem a ascensão imortal alguém era, no fim das contas, uma formiga. Somente com a ascensão imortal alguém poderia dominar o próprio destino no espaço do Deus principal. Em certa parte do espaço do Deus principal, os mensageiros divinos mais aterrorizantes se reuniam. Cada um deles viveu pelo menos uma grande tribulação e possuía cultivo de nível imperador. Todos os seus nomes estavam marcados na tábua do Deus principal, segurando a esperança da ascensão imortal e transcendendo os materiais. Dizia-se que os seres mais antigos viveram por mais de 10 grandes tribulações de aniquilação. Eles olharam para o novo título aparecendo na tábua. Senhor Demônio do Mar do Norte, parece ser outro novato interessante. Uma das figuras nebulosas riu suavemente, aparecendo e desaparecendo de forma imprevisível. Sombras fantasmagóricas, não subestime os novatos. Esqueceu-se do novato que apareceu na última grande tribulação? Uma voz interrompeu o riso suave, etérea e distante. Este era um ser aterrorizante que atingira o fim do caminho do cultivador de Ki, a apenas um passo da ascensão imortal. Falando do novato da última grande tribulação, até ele era extremamente cauteloso. O riso da potência conhecida como sombras fantasmagóricas parou abruptamente, e ele disse sem jeito. Como poderia aparecer uma segunda existência aterrorizante como a da última grande tribulação? Tal existência poderia ser chamada de reencarnação de um verdadeiro imortal. Como pode haver tantos verdadeiros imortais reencarnados no mundo? Claramente, mesmo os veteranos mais antigos e arrogantes nutriam uma apreensão sem precedentes em relação a aquela pessoa que aparecerá na última tribulação. Afinal, aqueles que não foram apreensivos, todos morreram, dentro de uma vasta terra imortal. Seita Celestial do Límpido Profundo. Zalvudi estava muito deprimido. Da última vez, enviou um clone para a província do Dal do Sul Celestial, querendo investigar a verdade por trás da destruição da família Zal. Inesperadamente, seu clone foi abatido e até um osso imortal desapareceu. Aquele era um osso imortal. Alvudi sentiu uma pontada de dor no coração. Ele pressentiu vagamente algo errado e continuou seu isolamento. Anos se passaram. O cultivo de Zalvudi avançou a passos largos. De um pequeno dominador da primeira tribulação para o seu atual ápice da 19ª tribulação, um ser de nível meio passo imperador, levou menos de 5 milhões de anos. Ele até se tornou o próximo mestre da seita celestial do Límpido Profundo, destinado a assumir o comando deste gigante no futuro. Tudo isso por causa do osso imortal que possuía. Era apenas uma pena aquele osso imortal desaparecido. Assim que pensou nisso, sua expressão mudou subitamente para uma de surpresa agradável. Ele sentiu a aproximação de uma aura familiar. Os 107 ossos imortais em seu corpo estavam todos ressonando, atraídos por certo poder. Aquele era o osso imortal desaparecido. Fora da seita celestial do Límpido Profundo, uma figura jovem chegou. A formação massiva estilhaçou-se com um estrondo. Aquela figura jovem era Su Shen. Desde que obteve 17 trilhões de pontos no outro mundo sem limites, Su Shen entrou em isolamento. Os 17 trilhões de pontos elevaram o cultivo de Su Shen ao nível imperador. Após cultivar até o nível imperador, Su Shen não buscou imediatamente recuperar seu antigo osso imortal. Ele continuou a ficar no espaço do Deus principal para completar missões e ganhar pontos, ocasionalmente viajando pelas miríades de mundos para ganhar um pouco de recursos extras de cultivo. Essa dívida, de qualquer forma, era cobrada do espaço do Deus principal. Mesmo que uma enorme tribulação fosse incorrida, o espaço a suportaria. O cultivo de Su Shen avançou a passos largos, progredindo rapidamente de um ser imperador da 20ª tribulação para um nível completamente novo de ser em pouco tempo. Imperador. Além disso, no mesmo dia em que entrou pela primeira vez no nível imperador, ele matou vários imperadores veteranos do espaço do Deus principal, proclamando-se como Senhor Demônio do Mar do Norte e reivindicando um território. Após tornar-se um ser de nível imperador, o primeiro ato de Su Shen foi ir à seita celestial do Límpido Profundo, onde residia Zalvudi. Já era sua magnanimidade que Zalvudi pudesse perdurar até agora utilizando seu osso imortal. Agora, era a hora de ele reclamar o que lhe pertencia. Imperador. Aquilo é uma potência de nível imperador. A seita celestial do Límpido Profundo era vasta, abrangendo um mundo massivo forjado a partir de incontáveis núcleos de cristal do universo. No entanto, aquele mundo massivo parecia tão minúsculo sob os pés de um ser de nível imperador. Zalvudi olhou para a figura de vestes brancas, achando-a vagamente familiar, mas incapaz de lembrar quem era. Isso não era o mais importante. O mais importante era que ele descobriu que aquele ser aterrorizantemente poderoso parecia estar olhando para ele. O coração de Zalvudi parou. Ele realmente sentiu a aura de um osso imortal. Canal Gameplay. Escute áudio novel.
Capítulo 375. Encontrei você. O gigante alto e imponente olhou do alto para toda a seita celestial do límpido profundo. Su Shen ignorou os diversos anciãos da seita celestial do límpido profundo que avançavam para matá-lo, simplesmente agitando sua mão. Um que aterrorizante revolveu rios e mares, e uma série de anciãos da seita foi transformada em névoa de sangue. Por favor, artefato ancestral, abata o inimigo. Vendo que a seita celestial do límpido profundo enfrentava uma crise sem precedentes, o mestre da seita tomou uma atitude decisiva, selando diretamente a suprema arma imperial que estava guardada no continente da seita do límpido profundo. O continente límpido profundo tremeu, montanhas e mares se despedaçaram e incontáveis luzes brilhantes irromperam do solo. Tratava-se de uma estela do Dao de idade desconhecida com quis verde e preto entrelaçados. A estela estava coberta por densos padrões do Dao inato. Cada um desses padrões foi formado no início da criação do universo, registrando as leis de funcionamento do cosmos. Estela celestial do Dao límpido profundo. O artefato do Dao da seita celestial do límpido profundo, nutrido por eras incontáveis, consumiu furiosamente o destino da seita. Incontáveis montanhas imortais e lagos espirituais foram destruídos, explodindo instantaneamente com um poder inigualável. Esta era uma arma imperial suprema, refinada pessoalmente por um senhor imperador. Neste momento, ela reviveu totalmente, liberando seu poder supremo e pressionando diretamente Su Shen, pretendendo suprimir e matar este jovem audacioso. Aqueles densos padrões do Dao inato eram a maior arma de matança, capaz de dissolver facilmente um ser de nível imperial. Até mesmo um senhor imperador comum teria que recuar 3 passos diante deste golpe que abalava os céus. Diante da estela celestial do Dao límpido profundo que avançava para matá-lo, Su Shen sequer virou a cabeça. Ele ergueu a mão esquerda e acenou. Os incontáveis padrões do Dao inato congelaram no reino do vazio e, em um instante, transformaram-se em cinzas voadoras como papel queimado. A antiga estela celestial do Dao límpido profundo perdeu seu brilho, os quis verde e preto desapareceram e ela se tornou como uma estela de pedra comum, completamente despojada de toda a sua energia. Sob os olhos atentos de todos, ela se despedaçou pouco a pouco, transformando-se em incontáveis fragmentos de pedra que explodiram em todas as direções. O mestre da seita celestial do límpido profundo assistiu a esta cena horrorizado. Antes que pudesse entender o que havia acontecido, o imenso rebote fez com que ele desaparecesse completamente deste mundo. Mais da metade dos discípulos e anciãos da seita não suportou esse rebote aterrorizante e, tal como o mestre da seita, desapareceu completamente. Zalvo Di observou a cena aterrorizado. Em tão pouco tempo, a seita celestial do límpido profundo havia se tornado apenas um nome no passado. A figura que atravessara o reino do vazio aproximou-se. O corpo inteiro de Zalvo Di paralisou. Ele veio buscar o osso imortal. Não, eu não posso perder o osso imortal. Zalvo Di estava relutante. Se perdesse o osso imortal, ser morto pelo rebote da energia seria a consequência mais leve. O que Zalvo Di menos tolerava era retornar ao seu eu medíocre. Ele não queria ser medíocre. Ele se recusava a ser medíocre. A situação mudou repentinamente e uma mão murcha estendeu-se, atravessando uma vasta distância no espaço. O mestre ancestral da seita celestial do límpido profundo, uma potência suprema de nível imperial, uma existência aterrorizante que sobreviveu a várias grandes calamidades. O olhar de Su Shen aguçou-se. O que ele sentiu não foi o poder aterrorizante do mestre ancestral, mas sim que o mestre ancestral, uma potência tão terrível, agia como um fantoche. O mestre ancestral da seita celestial do límpido profundo provavelmente caiu há muito tempo em parte de um esquema. Existe uma existência nos bastidores planejando algo, querendo atrair alguma coisa? O primeiro pensamento de Su Shen foi: sua identidade havia sido exposta? Isso foi rapidamente descartado por ele. O livro de reversão do destino o ajudava a mudar seu fado. Contanto que ele não se expusesse ativamente, mesmo sendo incomum, no máximo seria considerado uma reencarnação de imortal verdadeiro. Sua identidade não poderia ser revelada. Aquela existência aterrorizante queria usá-lo para atrair o imortal verdadeiro por trás dele? Su Shen não se apressou, enfrentando o movimento mortal do mestre ancestral de frente. A colisão dos dois dividiu diretamente ao meio todo o continente onde a seita estava localizada. Um vasto que de origem surgiu das fendas, formando uma cortina no céu. Ele pensou originalmente que a aura aterrorizante que sentirá antes era um mestre ancestral tramando contra ele. Agora, via que não era. Junto com o surgimento de uma vasta tela de luz branca, em um certo reino do vazio do mar de mundo sem limites, uma figura majestosa murmurou para si mesma: espaço do Deus principal? Por que ele teria uma conexão com o espaço do Deus principal? Aquela era a aura do espaço do Deus principal, ou a marca de uma semente de imortal verdadeiro do espaço. Tal mudança pegou o imortal verdadeiro dos bastidores desprevenido. A decisividade de Su Shen também excedeu suas expectativas. Ele descobriu minha existência? Este pensamento foi descartado por ele. Como poderia um ser mortal que ainda não ingressou na imortalidade descobrir seus rastros? Abaixo da imortalidade, todos são peças de xadrez. Como poderia uma peça descobrir a existência do jogador? Dao Ji, você não pode se esconder, eu encontrarei seus rastros um dia. Aquela figura majestosa olhou para uma certa parte do reino do vazio. Neste momento, em outro lugar, 8 picos de montanha puxavam um caixão. Em um dos picos, a figura de um jovem se materializou com as mãos atrás das costas. O jovem era Dong Junxing. Ele olhou para a distância e sorriu levemente. Como esperado. Não há erro. Na seita celestial do límpido profundo, o senhor imperador Xuanqin olhou para o desaparecido Su Shen, com o rosto obscurecido. Toda a seita havia perdido completamente sua vitalidade. Não, ainda havia um sinal de vida. Sob várias coincidências, Zalvo Di sobreviveu ao embate entre as duas potências de nível imperial. Todos os outros seres foram aniquilados pelas ondas de choque, mas Zalvo Di ainda estava vivo. Zalvo Di olhou para o velho murcho que apareceu e desapareceu ao seu lado em um lampejo. Embora tivesse a aparência de um sábio imortal, naquele momento ele parecia quase idêntico à terrível cabeça de demônio de antes. Isso fez um calafrio súbito percorrer o coração de Zalvo Di. Ele forçou um sorriso e disse: ancestral,
Mestre ancestral. As palavras do Senhor Imperador Xuanqin fizeram o corpo de Zalvudi gelar. A seita celestial do límpido profundo está destruída, porque você, esse lixo, ainda está vivo. Zalvudi tremeu, e ao olhar para cima, viu a carne e o sangue do velho murcho incharem rapidamente, transformando-se na aparência de um homem de meia idade. Zalvudi estava aterrorizado em seu âmago. A aparência do homem de meia idade era, na verdade, idêntica à dele próprio. O osso imortal é verdadeiramente desperdiçado nas mãos de um imprestável como você. Zalvudi perdeu a consciência enquanto sua carne e sangue se dissolviam rapidamente. Os 107 ossos imortais fundiram-se sucessivamente ao Senhor Imperador Xuanqin. Nesses anos, ele tolerou Zalvudi, um lixo que saqueou os ossos imortais de seu descendente, cultivando na seita até agora simplesmente porque queria descobrir os segredos do osso imortal. Agora ele finalmente remodelara um corpo capaz de conter o osso imortal e, vendo a incompetência de Zalvudi, golpeou impiedosamente, tomando o osso imortal para uso próprio. No caminho para a ascensão imortal, se uma pessoa não agir por si mesma, o céu e a terra a destruirão. Capítulo 376. Dentro do espaço do deus principal, Su-Shen suspirou suavemente. O osso imortal provavelmente não poderá ser recuperado em pouco tempo, a menos que um imortal verdadeiro tome uma atitude, ou, o ancestral da família Zhao deixe aquela terra imortal. Apenas um imortal verdadeiro pode contender com outro imortal verdadeiro. Tendo uma vez pisado no Dao dos imortais, Su-Shen sabia naturalmente o quão aterrorizante era um imortal verdadeiro completo. Se tivesse reagido um pouco mais devagar, talvez não conseguisse escapar. Fazer um ancestral da família Zhao deixar aquele solo de ascensão imortal também não era tarefa fácil. Sem o osso imortal, a perda para Su-Shen não era significativa. Para um ser de seu calibre, o osso imortal era, na verdade, um tanto quanto um estorvo. Uma fração de oportunidade a mais ou a menos não fazia diferença substancial. No entanto, era afinal sua posse. Su-Shen secretamente tomou nota do imortal verdadeiro que tramara contra ele. Ele, Su, não guardava rancores. Ele meramente gostava de ajudar outros companheiros de Dao imortais verdadeiros a forjarem caminhos diferentes. Incapaz de recuperar o osso imortal, Su-Shen dedicou-se a estudar a escritura do demônio invocador de Beiming. Ao longo de milhões de anos, usou a escritura como sua fundação, e com o poder do espaço do deus principal, seu cultivo avançou ainda mais, evoluindo um físico único que Su-Shen nomeou como físico do demônio imortal de Beiming. Tanto imortal quanto demônio, isso era maligno. Ao atingir o nível imperial, não importa o quão poderoso fosse o ser, sem a ascensão imortal, tudo era em vão. Eles nunca poderiam realmente escapar do tabuleiro de xadrez dos miríades de mundos e vislumbrar os céus mais vastos. Su-Shen viajou por vários reinos e gradualmente obteve algumas informações. Após a Grande Guerra da Aliança Imortal, os miríades de mundos ficaram em turbulência, seguidos por outra grande guerra que reorganizou muitas forças, levando à morte de inúmeros imortais verdadeiros. Aquela era foi registrada apenas em breves linhas, mas parecia incrivelmente cruel. Aqueles imortais haviam retornado? Não, após aquela era da queda imortal, embora ocasionalmente surgissem prodígios inigualáveis com potencial de reencarnação de imortal verdadeiro. Su-Shen especulou que os imortais não haviam retornado. Muitas coisas que ele não sabia deviam ter acontecido. Pelo menos alguns locais do Dao de imortais verdadeiros que ele conhecia haviam desaparecido completamente. E agora, após a era da queda imortal, incontáveis outros períodos de declínio haviam passado. O mar do universo do vazio também começou a declinar. Su-Shen não encontrou notícias do palácio imortal da nuvem e neve de Donjun Xing no espaço do deus principal. Quem saberia quantos anos haviam se passado? Su-Shen começou a aguardar por uma oportunidade, tal como muitos seres de nível imperial no salão do deus principal, buscando a chance de atingir a posição de imortal verdadeiro. Para alcançar o Dao de imortal verdadeiro, não era necessária apenas força absoluta, mas também aquela fração de oportunidade. Fosse uma turbulência nos miríades de mundos, a queda de um imortal verdadeiro ou uma fenda nos céus revelando um novo caminho. Entre os miríades de mundos, muitos novos talentos haviam surgido. O mais aterrorizante era, sem dúvida, a poderosa força conhecida como a Quarta Calamidade, que saqueou inúmeros mundos e ganhou notoriedade. A Quarta Calamidade acumulou assim um poder formidável. Sem que um imortal verdadeiro tomasse uma atitude, ninguém poderia contrabalançá-la. Outras forças colossais nos miríades de mundos pareciam ter um entendimento tácito. Nenhuma força despachou um imortal verdadeiro para cortar a Quarta Calamidade pela raiz, permitindo que ela crescesse e se expandisse. Como um enxame de gafanhotos, ela rapidamente se transformou em um gigante. Su-Shen também aceitou muitas missões e lidou com a Quarta Calamidade. A taxa de crescimento da Quarta Calamidade excedia sua imaginação, mas tudo nela parecia estranho. Quão semelhante era isso à aliança imortal do passado? Su-Shen cobiçava a origem da Quarta Calamidade, mas suprimiu a ganância em seu coração. A Quarta Calamidade provavelmente já havia sido colocada na mesa de um ser além dos imortais verdadeiros, com uma existência de nível rei imortal aguardando o momento oportuno para desfrutar deste grande banquete. O espaço do deus principal tinha muitos veteranos de nível imperial cujo paradeiro era desconhecido, e como Su-Shen, eles cultivavam em reclusão dentro do espaço, aguardando o momento certo. Aquele seria um banho de sangue cruel, e também seria a última dança de suas vidas. Conforme o tempo girava e se alternava, Gongun Ling também ascendeu em meras dezenas de milhões de anos, tornando-se um ser de nível imperial, dominando a ordem da vida e da morte. Se ela pudesse alcançar a ascensão imortal, certamente se tornaria uma poderosa imortal verdadeira. Além disso, muitas existências incrivelmente poderosas começaram a surgir, algumas alegando ser reencarnações de imortais verdadeiros e outras possuindo o potencial de um. No entanto, todos esses seres sencientes foram ofuscados pelo brilho da Quarta Calamidade. Su-Shen contou. Esta era a quarta vez que ele passava por uma tribulação de grande declínio nesta vida. A Quarta Calamidade já havia se recuperado a um grau aterrorizante. Este banquete poderia estar prestes a começar seu primeiro ato. A Quarta Calamidade era muito mais terrível do que a antiga Aliança Imortal. Aquelas existências não permitiriam que ela crescesse sem sobressaltos, afinal,
Eles apenas queriam tramar contra a quarta calamidade durante seu período de fraqueza, não enfrentar a quarta calamidade em seu ápice. Em menos de 1 milhão de anos, Su Shen recebeu notícias do espaço do Deus principal. Uma mensagem carmesim apareceu diante de Su Shen. Uma missão obrigatória. A primeira caçada à quarta calamidade pelas forças dos Meríades de Mundos está prestes a começar. As palavras na tela vermelha afirmavam claramente que todos os seres acima do nível imperial no espaço do Deus principal eram obrigados a participar. Aqueles que recusassem seriam aniquilados. As recompensas eram naturalmente e incrivelmente generosas, pontos incontáveis. Mas para um ser como Su Shen, esses pontos eram insignificantes. Todos os seres de nível imperial tinham apenas um objetivo: ascensão imortal. Mesmo sem a missão do espaço do Deus principal ou as recompensas em pontos, eles participariam voluntariamente desta agitação. Esta era uma crise, mas também uma oportunidade. Aos olhos de Su Shen, era o mesmo. Esta grande guerra certamente traria uma oportunidade para a ascensão imortal, ou melhor, era uma das razões pelas quais as forças dos Meríades de Mundos haviam esperado até agora. Eles queriam criar imortais verdadeiros, já que muitos haviam morrido na era da queda imortal. Su Shen escolheu sem hesitar participar desta grande guerra. Ao mesmo tempo, em outra parte do espaço do Deus principal, a vida estava extinta. Nenhum ser vivo ousava se aproximar daquele local do Dao. Havia uma existência extremamente aterrorizante aqui, deixando todos os poderosos de nível imperial do espaço do Deus principal extremamente cautelosos. A oportunidade para a ascensão imortal, ela finalmente chegou? Contando com os dedos, o tempo voou. O Senhor Imortal Soterramento da Verdade não sabia quanto tempo havia passado, desde que fora abatido no domínio imortal estelar celestial e seu caminho de volta fora bloqueado pelo Senhor da Aliança Imortal. Ele lutara repetidamente na reencarnação. Mesmo lutando vez após vez na reencarnação, ele nunca desistiu. Contra a corrente do rio, este era o coração de Dao indestrutível de um imortal verdadeiro. Finalmente, ele recebeu notícias da queda da Aliança Imortal e da morte de seu Senhor. O Senhor Imortal Soterramento da Verdade finalmente teve sua chance de retornar, mas ele descobriu uma verdade aterrorizante. O Dao que ele cultivara havia desaparecido. Ou melhor, este Dao fora atingido por outra pessoa. A posição imortal deixada nos céus não o aguardava mais, o que fez o Senhor Imortal amaldiçoar, chamando-os de ingratos. Como poderiam abandoná-lo, seu mestre, em apenas 100 épocas? Dadas as circunstâncias, o Senhor Imortal Soterramento da Verdade só pôde suprimir o pensamento de retorno, afinal, ninguém teria misericórdia de alguém que disputa o Dao. Ele só pôde buscar novamente uma oportunidade para a ascensão imortal. Através de incontáveis reencarnações, ele quase perdeu seu status imortal. O poder de um imortal verdadeiro não protegia mais seu espírito verdadeiro e ele gradualmente começou a afundar no mundano. Foi nesta vida que ele acidentalmente entrou no espaço do Deus principal, marcando um ponto de virada. Ele teve suas memórias despertadas. Capítulo 377. O grande mundo está prestes a descer. Dentro de um espaço peculiar, ele observava o exército massivo varrendo todos os céus. Em apenas algumas épocas, a escala da quarta calamidade havia crescido a um grau extremamente aterrador. Criaturas abaixo do nível imortal eram incontáveis. No passado, na posição de imortal verdadeiro da quarta calamidade, os imortais verdadeiros revividos agora excediam 3 dígitos. Espaço do Deus principal, Aliança dos Transcendentes, Instituto do Dao Celestial, Salão dos Reis. Cada nome que ele pronunciava ressoava com tremor através do tempo e espaço infinitos. Seu grande poder atual podia realmente influenciar o tempo e o espaço de todos os céus. Rei Imortal. Ele estava a apenas um passo de ascender novamente à posição de Rei Imortal. Que esta grande calamidade seja uma declaração a todos os céus do retorno da quarta calamidade. As sombras de todos os céus serão eventualmente envoltas novamente pela quarta calamidade. Este era um tumulto ainda mais terrível do que a invasão do tumulto das trevas. As potências supremas de todos os céus de outrora deveriam retornar, anunciando seu retorno com o sangue de todos os céus. Legiões incontáveis acompanhadas por trombetas de guerra estimulantes. Este tumulto, varrendo todos os céus, eclodiu completamente. A notícia da erupção total da quarta calamidade abalou todos os céus. A chance para a ascensão imortal finalmente chegou. Inumeráveis prodígios de várias terras imortais participaram do cerco e supressão da quarta calamidade, brilhando intensamente nesta grande guerra. Heróis se reuniram e paragons antigos eram tão numerosos quanto carpas cruzando um rio. Dentro de um mundo grandioso, portais incontáveis apareceram de repente, e fiapos de radiância divina imortal dispararam enquanto os portais se abriam lentamente, purificando o céu e a terra. As criaturas daquele mundo ficaram assustadas com este fenômeno surpreendente. Isso é, um deus? Sob aquela radiância, sombras incontáveis surgiram. Assim que este pensamento surgiu, montanhas e rios infinitos tremeram, e com um golpe de abalar o mundo, foram diretamente aniquilados. Inumeráveis artistas marciais poderosos emergiram daqueles portais, confiando em sua força formidável para desencadear um massacre horrível sobre este mundo. Eles pareciam estar jogando um jogo de navegador meticulosamente elaborado. Toda a população humana do mundo, aos seus olhos, não passava de incontáveis NPC. Enquanto eles eram jogadores, os jogadores precisavam desses NPC para ajudá-los a subir de nível. Neste momento, as criaturas deste mundo perceberam que não eram deuses descendo, mas sim demônios malignos. Demônios malignos massacraram o mundo, e montanhas e rios mergulharam na noite eterna. Este era o aspecto terrível da quarta calamidade. O Lincoln era a existência mais poderosa deste mundo, uma criatura de nível imperador venerável e um de seus guardiões. Seu maior hobby todos os dias era cuidar de flores e plantas, e viajar pelo mundo para cultivar discípulos promissores. Mesmo após dezenas de milhões de anos, ele ainda nutria um profundo afeto por este mundo, disposto a protegê-lo. Mas tudo isso foi destruído hoje, com a aparição daqueles portais estranhos. O Lincoln agiu e matou um grande número de demônios malignos. Suas ações atraíram rapidamente várias existências poderosas do lado dos demônios, e assim, o Lincoln foi cercado. O sangue manchou o universo e o continente tremeu. Após uma batalha feroz, o corpo de Lincoln, comparável ao de um deus imortal, foi severamente danificado, mas ele finalmente matou aqueles demônios poderosos.
poderosos. No entanto, quando Wu Lincoln olhou ao redor, os demônios malignos que o cercavam em números densos não mostravam medo em seus olhos. Seus líderes estavam mortos, então por que não tinham medo? Wu Lincoln até notou um brilho ganancioso nos olhos daqueles demônios mais fracos. Bum! Wu Lincoln ficou atônito. Aqueles demônios mais fracos não apenas não se espalharam e fugiram, mas em vez disso lançaram rodada após rodada de ataques ferozes contra ele. Mesmo estando gravemente ferido, ele ainda era uma criatura de nível imperador venerável. Uma dor aguda atravessou o braço de Wu Lincoln. Ele não sabia quando, mas sentiu a força de seu corpo inteiro enfraquecer ligeiramente. Em um momento de atordoamento e estranheza, ele foi atingido por uma habilidade divina, deixando uma marca preto-púrpura em seu braço. Ele suportou a dor e esmagou a existência que o emboscou até a morte. Aqueles demônios malignos eram como galos sob efeito de esteroides, lançando ataques continuamente contra ele. Eles tinham a aura de formigas tentando matar um elefante. Eu vou morrer aqui? Wu Lincoln estava extremamente relutante. Deixem-no ir. Wu Lincoln sentiu os ataques ao redor cessarem. Teria ele escapado por pouco da morte? Este monstro elite é meu. Uma voz gananciosa ressoou. Wu Lincoln notou de repente uma figura familiar. Você já não estava morto? O rosto de Wu Lincoln estava cheio de descrença. Ele olhou para aquela figura. Há pouco tempo, os dois ainda estavam travados em batalha, e ele o havia matado pessoalmente morto além da morte. Por que ele reviveria? Mortos. Nós não morremos. Assim que as palavras foram ditas, sob o olhar de Wu Lincoln, uma mão gigante cobriu o rio estrelado, circulando com Ki negro, devorando o universo. O fluxo de Ki subitamente destrutivo varreu o local. Wu Lincoln observou enquanto seu grande inimigo ressuscitado à sua frente desaparecia instantaneamente. Inumeráveis demônios malignos desapareceram sem deixar rastros. A aura terrível, girando como uma torrente, abalou diretamente os portais suspensos acima do vazio. Bum! A aura terrível gerada por sua colisão abalou diretamente todo o grande mundo, como se ele não pudesse mais suportar essa aura e estivesse prestes a se despedaçar. Aqueles portais se estilhaçaram com um estrondo. Wu Lincoln olhou para cima. Vagamente um vulto branco passou, desaparecendo no espaço, dirigindo-se para outro lugar. Imperador! Imperador Senhor! A mente de Wu Lincoln ficou em branco. Ele não sabia o que havia acontecido. Parecia que algo que ele desconhecia havia ocorrido em todos os céus. Quem ajudou Wu Lincoln a aniquilar os jogadores da quarta calamidade em seu mundo foi, claro, Su Shen. Para Su Shen, isso era um assunto trivial. Ele estava prestes a se dirigir ao campo de batalha central da quarta calamidade. Havia incontáveis imperadores senhores poderosos exatamente como Su Shen. Eles foram implantados por suas respectivas facções no cenário de cerco e supressão da quarta calamidade. O objetivo era aproveitar um vislumbre de oportunidade para a ascensão imortal. A força principal da quarta calamidade estava dividida entre numerosos reis imortais e imortais verdadeiros. Mas o legado deixado por tal força terrível era suficiente para um ou dois indivíduos encontrarem uma oportunidade adequada nesta grande guerra e saltarem para o nível de existência de imortal verdadeiro. Diante deste nível aterrador de campo de batalha, os jogadores de nível imperador venerável que fizeram Wu Lincoln desesperar eram como bucha de canhão, morrendo em onda após onda. Capítulo 378. Em meio ao exército sem limites, uma maré infinita surgiu, emitindo uma radiância sagrada eterna, enquanto o meteoro caía diretamente no centro do campo de batalha. O que é aquela coisa? Não apenas os jogadores da quarta calamidade ficaram atônitos, mas até mesmo muitos seres de nível imperador participando do cerco às forças da quarta calamidade ficaram boquiabertos. Caindo no campo de batalha estava um ser com 6 pares de asas, emitindo uma suave luz sagrada. No entanto, essas asas estavam cobertas de olhos que estavam voltados para baixo, tão vastos que transcendiam dimensões, como se supervisionassem a todos. Os 6 pares de asas se desdobraram totalmente, transformando-se em uma espada larga flamejante. Aquela é a espada da eternidade. Isso é um anjo do reino eterno? Como o reino eterno poderia ter um anjo assim? Eu acreditaria se você dissesse que era um demônio maligno. O reino eterno, uma força colossal entre os céus, rumorejava-se ter um rei imortal em seu comando. Era um poder de nível rei, situando-se acima de todos os seres sencientes, destinado a não cair mesmo após incontáveis eras. No entanto, os seres do reino eterno, quando caminhavam entre os céus, cada uma de suas potências era suficiente para fazer qualquer ser senciente sentir beleza. Contudo, o ser diante deles era totalmente diferente da beleza suprema do reino eterno. Era a feiura suprema. Eles teriam acreditado se fosse um demônio do abismo demoníaco das miríades caídas. Conforme a espada sagrada eterna se acendia, a força vital dentro de cada jogador ao seu alcance entrava em combustão espontânea, engolindo seus corpos inteiros. Jogadores caíram em bandos. Testemunhando isso, uma aura extremamente terrível irrompeu entre os jogadores. Ela atravessou o girar dos rios estelares e a destruição ilusória do cosmos, transformando-se em um movimento mortal de abalar o céu. É o grande deus de nível imperador, o senhor do rio estelar, fazendo seu movimento. Os jogadores pareceram reconhecer a figura fazendo o movimento e exclamaram surpresos. O senhor do rio estelar era um jogador de nível grande deus verdadeiramente importante dentro da quarta calamidade, liderando uma legião e participando de numerosas guerras de grandes reinos sem uma única derrota. Ele estava até classificado em 999º lugar no quadro de honra de grandes deuses de nível imperador jogador. Aquela era uma lista dos 10.000 melhores jogadores. Estar classificado em 999º significava que ele era um jogador de elite absoluto. Os olhos incontáveis do anjo terrível solidificaram-se subitamente no meio, erguendo a espada da eternidade e golpeando para baixo.
O golpe de espada incomparável aniquilou diretamente o fenômeno do mar estelar infinito, dividindo-o em dois. O grande deus, o senhor do rio estelar, morreu? Com um único movimento o sangue manchou o espaço sem limites. Esta cena enviou calafrios pelas espinhas de muitos jogadores. Esta cena também fez os seres de nível imperador de muitas grandes potências sentirem um frio. Este anjo anômalo do reino eterno era aterrador a tal ponto. Eles eram camaradas no cerco à quarta calamidade, mas também eram inimigos. Para disputar a oportunidade de ascensão imortal, eles eventualmente colidiriam, tornando-se adversários uns dos outros. A emergência de tal anjo terrível do reino eterno não era uma boa notícia para eles. O jogador da quarta calamidade, o senhor do rio estelar, havia morrido. O anjo terrível voltou seu olhar para um dos portais. A regra de que jogadores da quarta calamidade não podiam ser mortos facilmente era naturalmente conhecida pelas grandes potências dos céus. A espada sagrada brilhou, transformando-se em uma linha eterna. Ele realmente pretendia decepar diretamente aquele portal, matando definitivamente o senhor do rio estelar. Justo neste momento crítico, uma gota de sangue negro apareceu, formando uma lança vermelho escura, que colidiu com a luz da espada eterna. Acompanhando o desdobramento de um portal espiral preto avermelhado, um ser trajado em uma armadura de sangue vermelho escuro flutuou para fora, como um deus demônio emergindo do sangue e do inferno. O senhor demônio do sangue infernal, classificado em 99º lugar na lista de grandes deuses jogadores. A aura do pecado. Os olhos do anjo do reino eterno, segurando a espada sagrada, tornaram-se terrivelmente intensos, cheios de intenção assassina. Um serafim de sangue puro do reino eterno, possuindo o mandato de um imortal verdadeiro, confrontou um dos jogadores de elite da quarta calamidade. A batalha entre os dois lados foi como a abertura de comportas. Imediatamente a seguir surgiu um ídolo do Dharma solene e majestoso, careca com um sorriso perpétuo. Céu da luz infinita. Outro prodígio de nível imperador, que acumulou incontáveis anos, fez seu movimento. Um jovem cheirando a álcool, caminhando com uma espada, materializou-se então, partindo poderosamente um portal com um único golpe. Eu sei quem ele é. Ele é uma das figuras mais brilhantes da Aliança dos Transcendentes, aclamado como o imperador da espada de vinho imortal, possuindo o potencial de um imortal verdadeiro. O potencial de um imortal verdadeiro. Nem um anjo do reino eterno, nem um monge do céu da luz infinita, existências tão terríveis, foram chamados de possuidores do potencial de um imortal verdadeiro. Este era o potencial de um imortal verdadeiro. Com um único movimento ele ignorou muitas potências da quarta calamidade, aniquilando diretamente um ponto de ressurreição de origem e matando um poderoso ser de nível imperador. Esta cena também enfureceu a facção da quarta calamidade, levando diretamente à intervenção do grande deus imperador Vuya, classificado em 7º lugar no ranking de jogadores. As outras grandes potências dos céus também cessaram seu ocultamento e juntaram-se ao campo de batalha. O imperador Xuanqin também se juntou ao combate generalizado. Droga, se ao menos eu não tivesse perdido um osso imortal, eu definitivamente seria como eles também. O imperador Xuanqin olhou para os seres de nível imperador das muitas facções poderosas que estavam matando seus inimigos com força. Ele havia tomado 107 ossos imortais de Zalvudi. Mesmo assim, ele possuía uma força incrivelmente poderosa, capaz de varrer os outros seres de nível imperador naquela terra imortal, tornando-o mais forte abaixo de um imortal verdadeiro. Após numerosos eventos inesperados, ele chegou ao campo de batalha para cercar a quarta calamidade, buscando uma pequena chance para a ascensão imortal. Sua força havia se transformado, mas ele ainda estava a um fio de cabelo de distância de potências como o anjo do reino eterno e o monge do céu da luz infinita. Essa pequena diferença, no entanto, era um mundo de distância. O imperador Xuanqin sentiu subitamente uma aura terrível passar por ele. Isso o fez tremer todo, querendo instintivamente se submeter. Isso? O que é isso? O imperador Xuanqin experimentou medo pela primeira vez. Um homem de meia-idade em um manto roxo escuro emergiu lentamente dos confins do céu e da terra. O céu e a terra realmente ressoaram com hinos. Parecia que esta pessoa estava fora de lugar com eles. Não, era todo o céu e a terra que estavam fora de lugar com esta pessoa. Os membros do espaço do Deus principal olharam para a pessoa que aparecia com extrema trepidação. Ele ainda assim apareceu. E com razão, como ele poderia desistir desta oportunidade de ascensão imortal? O imperador Sombras Fantasmagóricas murmurou em voz baixa. Ele não pôde evitar tremer, como o medo instintivo de um ser de dimensão inferior enfrentando um de dimensão superior. Mas o imperador Sombras Fantasmagóricas sabia. Aquela pessoa ainda não era um imortal. Imperador Niluan. Este nome passou pela mente de muitos seres de nível imperador no espaço do Deus principal. Esta era uma lenda do espaço do Deus principal, até mesmo aclamado como uma reencarnação de imortal verdadeiro. Em apenas algumas épocas, ele suprimiu tudo. Ninguém era seu par em um único encontro. Terrível. Que nível aterrador de existência era este? Os jogadores da facção da quarta calamidade estavam encharcados de suor frio. Eles não esperavam que a facção dos céus possuísse tal figura. Um braço colossal, cheio do poder do extermínio, transformou-se em uma figura sem forma que aniquilava tudo, aparecendo e confrontando o imperador Niluan, que era também o senhor imortal do sepultamento da verdade. A quarta calamidade, classificado em primeiro lugar na lista de grandes deuses jogadores, o ancestral demônio da aniquilação. Um ser aclamado como o mais forte abaixo de um imortal verdadeiro. Neste momento, ele realmente apareceu. Você compreendeu o rank céu. Eu não esperava que a quarta calamidade tivesse um gênio como você. O senhor imortal do sepultamento da verdade falou de uma posição de superioridade, com um toque de elogio em seu tom, como se estivesse avaliando um item surpreso, mas sem levar a sério. Capítulo 379. Arrogante. Como grande deus número 1 entre os jogadores da quarta calamidade.
O ancestral demoníaco da aniquilação era aclamado como a figura proeminente abaixo do verdadeiro imortal. Ninguém jamais ousara subestimá-lo, mesmo que o ser diante dele exercesse uma pressão aterrorizante. O senhor do sepultamento do verdadeiro imortal olhou para o ancestral demoníaco da aniquilação com indiferença. Mesmo que estivesse em tempos difíceis, ele fora um imortal no passado, afinal. Embora o ancestral demoníaco fosse impressionante, o senhor do sepultamento já vira figuras incríveis demais como ele. O ancestral demoníaco da aniquilação desencadeou um ataque, e o espaço onde o senhor do sepultamento estava foi subitamente envolvido por uma camada de correntes de ki cinzento. O espaço foi comprimido, aniquilado e finalmente transformado em um vazio onde nada existia. Toda a informação sobre aquele lugar no espaço-tempo foi apagada. Tal distúrbio fez com que todo o campo de batalha ficasse em silêncio. Entre a quarta calamidade, existe realmente uma figura tão aterrorizante. Que tipo de poder dominador era aquele, capaz de destruir tudo, até mesmo apagar o espaço-tempo? Este é o prodígio de nível mais alto de todos os céus? Em meio ao combate generalizado de nível imperador, Yang Jieshen subitamente engoliu em seco. Após ser morto no passado, ele contou com sua alma imortal das 1000 calamidades para renascer repetidamente em reencarnações. Finalmente, ele teve a oportunidade de se juntar a uma terra imortal. Ele lutou e escalou passo a passo até o nível imperador. Yang Jieshen também conhecia a vastidão dos céus. Ele escolheu sem hesitar participar desta batalha épica para cercar e suprimir a quarta calamidade, pois não temia a morte. Ele era um gênio, mas todos que participavam desta grande batalha eram prodígios entre prodígios. Talento, sorte e um poder supremo lhes foram concedidos. Yang Jieshen notou um vasto ki de espada circulando ao seu lado, acompanhado por uma espada que abalava o céu descendendo abruptamente. Uma figura inigualável com o ki da vida e da morte circulando incessantemente, manifestou um diagrama do Dao da vida e da morte atrás de si, suprimindo todos os céus. É ela, a imperatriz da vida e da morte. Aquele único golpe de espada matou diretamente um imperador do lado da quarta calamidade, tingindo o campo de batalha de sangue. Diante dos outros inimigos cobiçosos, ela não mostrou medo. O diagrama do Dao da vida e da morte separou-se, transformando-se em um dragão preto e um branco. A imperatriz da vida e da morte ocupava a posição número 3000 na lista de nível imperador dos céus, uma imperatriz poderosa que controlava o grande Dao da vida e da morte. Dizia-se que ela herdou seu legado de uma existência aterrorizante. O rosto de Yang Jieshen tornou-se amargo. Parecia que ele estava a apenas um passo de sua próxima reencarnação. Diante dos inimigos ao redor, Gong Ling permaneceu inabalável, até que uma ondulação apareceu inadvertidamente em certo espaço. Uma vibração surgiu nas pupilas imutáveis de Gong Ling. Essa ondulação permitiu que os 3 imperadores da quarta calamidade que a cercavam aproveitassem a oportunidade. Gong Ling recobrou seus pensamentos. Agora, ela ainda precisava enfrentar inimigos poderosos. A batalha eclodiu. Gong Ling lutou contra 3 sem ficar em desvantagem, mas foi Yang Jieshen quem sofreu, caindo no centro do campo de batalha, parecendo bastante desgrenhado. Ele era um especialista de nível imperador, afinal. Yang Jieshen investiu desesperadamente contra um poderoso imperador da quarta calamidade. Seu estilo de luta suicida fez o imperador da quarta calamidade, emaranhado por Yang Jieshen, se perguntar: quem exatamente era a quarta calamidade? Como alguém poderia ter ainda menos medo da morte do que ele? Em um canto relativamente isolado do campo de batalha, o imperador Xuanqin olhou para a torrente sem limite surgindo no céu distante. O poder que aniquilava tudo em seu interior, mesmo através de vastas distâncias, era suficiente para deixá-lo temeroso. Monstro? Sob este golpe, como qualquer ser vivo poderia sobreviver? O imperador Xuanqin murmurou em voz baixa. Ele queria alcançar a ascensão imortal, mas estava longe de ser o único. Não, ele ainda está vivo. Uma voz calma ecoou no ouvido do imperador Xuanqin, parecendo responder ao seu choque. Assim que as palavras foram ditas, o espaço-tempo que fora aniquilado foi corrigido por uma força desconhecida. O anteriormente desaparecido senhor do sepultamento do verdadeiro imortal pareceu sair de outro espaço-tempo. O golpe de força total do ancestral demoníaco da aniquilação não lhe causou nenhum ferimento. O corpo do imperador Xuanqin enrijeceu. O que o aterrorizava não era o fato de alguém ainda estar vivo após o terrível movimento mortal do ancestral demoníaco. Mas sim, um jovem de vestes brancas aparecerá subitamente ao seu lado, e ele não o notara de forma alguma. Vagamente, o imperador Xuanqin também sentiu uma leve sensação de familiaridade. Há quanto tempo? O imperador Xuanqin viu a aparência completa do jovem. Várias épocas haviam se passado, mas não houve mudança. Um lampejo de luz divina entre suas sobrancelhas fez o imperador Xuanqin entender a origem daquela sensação familiar. É você mesmo. As pupilas do imperador Xuanqin contraíram-se subitamente. Ele reconheceu Su Shen. Este era precisamente o imperador aterrorizante que destruíra a seita celestial do límpido profundo no passado. Embora tivessem se encontrado apenas brevemente e o jovem tivesse desaparecido sem deixar vestígios, deixando uma impressão inesquecível, ele causará. Sem o conhecimento do imperador Xuanqin, a perda de um osso imortal por parte de Zhao Wudi. Aquele osso imortal caíra nas mãos do jovem imperador diante dele. Mas agora ele não conseguia ficar nem um pouco feliz. O imperador Xuanqin não hesitou, querendo fugir diretamente. Mas Su Shen, atrás dele, olhou para o fugitivo e apenas sorriu levemente. O corpo do demônio imortal do submundo do norte ainda sente falta da última peça do quebra-cabeça. Como é o osso imortal deste senhor, este senhor naturalmente o tomará de volta. O imperador Xuanqin sentiu subitamente um calafrio no topo da cabeça. Ele não sabia quando Su Shen o alcançara, colocando uma mão diretamente no topo de sua cabeça. Ambos estavam no nível imperador, mas a diferença era vasta. Mesmo com os incontáveis anos de experiência de Xuanqin, naquele momento, seu coração estava cheio de pesar e desespero. Uma voz fria veio ao ouvido do imperador Xuanqin. Zhao Wudi arrancou o osso imortal deste senhor. Este karma, este senhor naturalmente o resolverá com Zhao Wudi. Infelizmente, agora você assumiu este karma por ele, então esta dívida naturalmente recai sobre você. No momento em que as palavras foram ditas, a alma do imperador Xuanqin foi congelada. Um ki demoníaco monstruoso desceu do alto, devorando diretamente o corpo de Xuanqin, que fora formado por ordem.
107 ossos imortais fundiram-se gradualmente ao corpo de Su Shen, tornando-se um com seu corpo físico. Aquele corpo demoníaco exalava, na verdade, um suave brilho imortal. Naquele momento, o Ki imortal e o demoníaco alcançaram um equilíbrio estranho. O corpo do demônio imortal do submundo do norte estava oficialmente formado. Um fantoche lamentável. Aos olhos de Su Shen, enquanto o imperador Xuanqin morria, um fio tênue e minúsculo foi vagamente revelado, conectando-se a uma direção invisível. O fio do destino. Isso também era o que Su Shen queria dizer, que o imperador Xuanqin sempre fora um fantoche controlado, manipulado pelo verdadeiro imortal nos bastidores em cada movimento. Seus pensamentos e ações eram todos influenciados por um verdadeiro imortal. Su Shen cortou o fio casualmente. Uma flutuação etérea e tênue de karma surgiu ao longo do fio em direção à outra extremidade. Um pilar de luz que perfurava o céu e rompeu ao redor de Su Shen. Capítulo 380. Dentro de uma vasta terra imortal, um par de olhos antigos abriu-se lentamente, como se o mundo inteiro estivesse refletido neles. Era o verdadeiro imortal que estivera conspirando pelas costas de Su Shen. Xuanqin está morto? A notícia da morte do imperador Xuanqin chegou ao verdadeiro imortal dos bastidores. Eu adivinhei corretamente, afinal. Aquele sujeito deve estar conectado aos remanescentes da aliança imortal daquela época. O verdadeiro imortal sorriu com desprezo. Extremos do Dao, ó extremos do Dao. Quero ver quanto tempo você consegue se esconder? Como verdadeiros imortais do Dao do Karma, matar o outro era o caminho mais rápido para se tornar mais forte. Se o Senhor Celestial dos extremos do Dao das 1000 transformações não estivesse gravemente ferido, ele nunca teria ousado cobiçá-lo. Mas agora, aquele era seu fruto do Dao para avançar ainda mais. Então é assim que as coisas são. Todos os 108 ossos imortais retornaram ao corpo de Su Shen, e algumas memórias desconhecidas apareceram em sua mente. Um contorno embaçado tornou-se gradualmente claro. Nesta vida, ele nasceu com 108 ossos imortais, possuindo a aptidão de um verdadeiro imortal. Sua aptidão era simplesmente prodigiosa demais, o que não era necessariamente algo bom. Ele realmente evoluiu as formas embrionárias do grande Dao da sabedoria e do grande Dao do imperador humano. No reino etéreo, duas grandes mãos jogavam uma partida de xadrez. Seus ossos imortais foram arrancados, mas ele não morreu. Um lampejo de vitalidade foi dividido em dois. Um tornou-se Zhao Shen da província do Caminho do Sul Celestial, e o outro lampejo de vitalidade foi acidentalmente reencarnado novamente como um trabalhador comum em um planeta comum. Zhao Shen continuou a viver na província do Caminho do Sul Celestial, servindo como isca para enganar os outros. O outro Zhao Shen foi infundido com um traço da origem do espaço do Deus principal. Quando o momento estava maduro, o Zhao Shen da província do Caminho do Sul Celestial caiu acidentalmente em um penhasco. Os dois Zhao Shens fundiram-se em um, não apenas despertando suas memórias, mas também enganando os céus com sucesso e entrando no espaço do Deus principal. Tanto o espaço do Deus principal quanto a aliança dos transcendentes são forças de elite nos meríades de céus. Se a identidade de Su Shen como senhor da aliança imortal fosse exposta, a aliança dos transcendentes naturalmente não o deixaria escapar facilmente. No entanto, com a ocultação do espaço do Deus principal, mesmo que o alcance da aliança dos transcendentes fosse longo, não poderia se estender facilmente para um gigante do mesmo nível. Enquanto Su Shen provasse ser um verdadeiro imortal mais uma vez, ele seria o verdadeiro imortal do espaço do Deus principal, apoiado por ele. Sua identidade anterior como senhor da aliança imortal também desapareceria. E tudo isso enquanto o jovem embaçado em sua mente tornava-se gradualmente claro, Su Shen finalmente entendeu a identidade da pessoa por trás de tudo, Don Zhongxing. No entanto, parecia que o estado atual de seu grande discípulo não era muito bom. A aura de Su Shen estava calma. No campo de batalha atual, o fenômeno da unidade imortal e demoníaca transformou-se em uma maré crescente, varrendo tudo. Essa aura, o senhor do sepultamento do verdadeiro imortal também se assustou, desistindo de olhar para o ancestral demoníaco da aniquilação. Em sua expressão, havia uma solenidade rara. Essa aura, poderia ser outra reencarnação de verdadeiro imortal? Isso superara completamente os seres de nível imperador, tocando o limiar de um imortal. O senhor do sepultamento teve um pressentimento. Esta pessoa seria seu maior obstáculo no caminho para a ascensão imortal. Mesmo que não fosse uma reencarnação de verdadeiro imortal, ele ainda era um prodígio inigualável, raro nos miríades de céus por centenas de épocas, possuindo a verdadeira qualificação para a ascensão imortal. As muitas potências no campo de batalha olharam para o jovem em ascensão, brilhando como o sol e a lua. Apenas um olhar fazia os cultivadores mais fracos morrerem instantaneamente, seu cultivo sendo absorvido diretamente. Até mesmo aqueles seres de nível imperador sentiram a perda da lei do grande Dao dentro de seus corpos. Que tipo de monstro aterrorizante era aquele? O anjo do reino eterno segurava a espada sagrada eterna. A chama sagrada imortal na espada sagrada eterna estava se extinguindo. Um demônio. Aquele era um demônio ainda mais aterrorizante que o senhor demoníaco do sangue infernal. Uma existência ainda mais maligna que os seres perversos do abismo demoníaco das 1000 quedas. O anjo do reino eterno sentiu que apenas um olhar fez o sangue eterno em seu corpo solidificar. Se ele alcançar a ascensão imortal, os meríades de céu certamente serão mergulhados na miséria. O anjo do reino eterno desistiu de continuar matando o senhor demoníaco do sangue infernal e o senhor do rio estelar. Ele tinha uma missão mais importante a cumprir. O monge do céu da luz infinita com olhos compassivos murmurou, nem imortal nem demoníaco, isso é totalmente maligno. Se ele alcançar a ascensão imortal, temo que os meríades de céus enfrentarão uma calamidade. Neste momento, as potências dos meríades de céus não eram apenas o anjo do reino eterno e o monge do céu da luz infinita. Muitos prodígios de forças colossais de rank imortal olharam para Su Shen em uníssono. Naquele momento, sentiram no reino etéreo que aquela seria uma existência ainda mais aterrorizante que a quarta calamidade. E ele absolutamente não poderia ter permissão para alcançar a ascensão imortal.
Su Shen levantou a cabeça, olhando para o céu etéreo. Parece que alguns sujeitos não querem que eu alcance a ascensão imortal. Parecia que o mundo inteiro estava contra ele. No entanto, se alguns sujeitos não queriam que ele alcançasse a ascensão imortal, Su Shen insistiria em provar seu Dao e alcançar a ascensão imortal bem aqui. Diante da espada eterna que atravessava o tempo e o espaço, Su Shen ergueu a mão suavemente. Os fenômenos imortal e demoníaco, aparecendo como um só, transformaram-se em uma figura incomparavelmente majestosa. Aquela figura era idêntica ao seu eu atual. Ele ergueu a mão e abaixou, estilhaçando a espada eterna. Su Shen não parou por aí, cruzando o espaço diretamente para arrastar um ser com 6 pares de asas e olhos por todo o corpo. Sangue sagrado eterno é um tônico muito bom. Su Shen olhou para o ser angelical e sorriu. O anjo do reino eterno foi puxado diretamente e consumido pelo corpo de Dharma majestoso manifestado. Corpo de Dharma do demônio imortal do Mar do Norte. Tudo nos miríades de céus poderia ser refinado. Até itens lendários como sangue sagrado eterno seriam transformados em recursos para sua ascensão imortal. Esta cena trágica causou arrepios na espinha de muitos seres de nível imperador. O anjo do reino eterno não era fraco, mas morreu assim, tratado como um lanche e digerido casualmente. Olhando para os outros seres que já haviam desenvolvido medo, Su Shen não foi ambíguo. Ele agarrou hordas de potências com uma palma, deixando o corpo de Dharma do demônio imortal do Mar do Norte refiná-los. Tal cena dominadora fez o senhor do sepultamento do verdadeiro imortal ofegar de surpresa. Esse cara, ele realmente quer devorar todos os seres presentes. Ele consegue alcançar a ascensão imortal assim? Não tem medo de que seu espírito verdadeiro seja poluído? Não está certo. Este cara quer provar mais de um fruto do Dao de verdadeiro imortal. Ele quer provar Daos de verdadeiro imortal duplo simultaneamente. O senhor do sepultamento perdeu a compostura anterior. Ele tinha apenas um pensamento em mente. Este cara, mesmo sendo uma reencarnação de verdadeiro imortal, como ele ousa? Até ele estava apenas explorando arduamente outro caminho. O senhor do sepultamento voltou a si. Ele viu que aquela figura imortal demoníaca parecia estar encarando. O rosto do senhor do sepultamento escureceu. Ele fora, afinal, um verdadeiro imortal uma vez. Como ele ousava tratá-lo como comida? Ele não conhece a imensidão do céu e da terra. Deixe-me ver do que ele é verdadeiramente capaz. O poder do caos perturbou os 2 espaços, transformando-os em uma gaiola. Su Shen devorara um grande número de seres de nível imperador dos miríades de céus. Ele parou com o corpo envolvido pelo poder do caos, mas não se moveu um único passo. Uma reencarnação de verdadeiro imortal. É este um verdadeiro imortal que quer forjar um segundo caminho? Ou... Su Shen sentiu subitamente que este verdadeiro imortal reencarnado era um tanto familiar. Embora ele tivesse forjado o Dao do caos, a lei que emergiu dele carregava uma aura indelével. Capítulo 381. O vasto universo foi dividido em 2. O potencial de um imortal verdadeiro é, afinal, o potencial de um imortal verdadeiro. Sem a ascensão imortal, a pessoa permanece uma formiga. Um imortal verdadeiro reencarnado é, no mínimo, um imortal verdadeiro reencarnado, mesmo que ele trie um Dao diferente. Sua maestria do Dao é incomparável à de alguém com mero potencial. Tal poder. Neste momento, os seres sencientes finalmente ganharam uma compreensão clara. Ele reverteu o tempo e o espaço, como uma cabeça de demônio inigualável. Su Shen observou aquela figura com interesse, achando-a um tanto familiar. Ele deve tê-la visto em sua vida anterior, mas não tinha interesse em discernir sua verdadeira identidade. O tempo e o espaço se estilhaçaram, e alguns seres poderosos que não conseguiram se dispersar a tempo foram varridos para dentro, sendo instantaneamente aniquilados. Esta foi uma batalha sem precedentes, onde 2 antigos e supremos imortais verdadeiros, em busca de um Dao diferente, reencarnaram na mesma era. Em pouco tempo houve muito mais do que 1000 ou 10.000 movimentos. Incontáveis mundos foram destruídos pela grande batalha, e até o tempo e o espaço que ocupavam foram completamente apagados. Embora os 2 não tivessem alcançado a ascensão imortal, aos olhos dos seres sencientes, tal poder não era diferente da ascensão. Todas as legiões, ouçam meu comando. A voz do ancestral demônio da aniquilação ecoou pelo campo de batalha. Todas as legiões da 4ª calamidade pareciam solenes e graves. O olhar do ancestral demônio era firme. Ele sabia que para indivíduos tão aterrorizantes, independentemente de quem sobrevivesse, não seria algo bom para eles. Enquanto o Deus principal for imortal, nós somos imortais. O prestígio da 4ª calamidade jamais será abalado por outros. Siga-me e matem. Cada área foi envolvida por um poder misterioso, cobrindo todos os jogadores da 4ª calamidade, parecendo uma bênção poderosa e enigmática. Neste momento, todos os jogadores pareciam revigorados. Não apenas seu cultivo aumentou, mas seus olhos estavam fervorosos, encarando intensamente as 2 figuras poderosas travadas em combate. Eles haviam perdido a reverência. Enquanto o Deus principal não morresse, eles não morreriam. Fosse Su Shen ou Senhor Imortal do Sepultamento, enquanto não tivessem alcançado a ascensão imortal, eles ainda teriam uma chance de matar o oponente. Este era o terror da 4ª calamidade. Figuras densas avançaram, uma após a outra, formando uma torrente avassaladora, explodindo em direção às 2 figuras em batalha. Su Shen ergueu a mão e aniquilou uma região de jogadores. O Senhor Imortal do Sepultamento também obliterou facilmente outra região. As 2 figuras poderosas se chocaram mais uma vez. Facção das miríades de céus. Tal cabeça de demônio jamais deve alcançar a ascensão do Dao imortal. O monge do céu da luz infinita olhou para a 4ª calamidade que avançava. O pensamento em sua mente crescia cada vez mais, e ele avançou destemidamente em direção a Su Shen. Não foi apenas o monge, muitos prodígios de várias terras imortais, e até mesmo tradições taoístas de nível rei, neste momento para agarrar uma chance de ascensão imortal. Todos queriam arrastar Su Shen e o Senhor Imortal do Sepultamento para o reino mortal. A batalha para cercar e suprimir a 4ª calamidade transformou-se, na verdade, em uma batalha para cercar e suprimir os 2. Yang Jieshen estava coberto de feridas, observando todos os especialistas da 4ª calamidade recuarem do campo de batalha, e só então respirou aliviado. Ele quase teve que reencarnar novamente nesta vida. Ele abriu os olhos com dificuldade, suprimindo o medo
medo instintivo de seu corpo, e olhou para a cena no tempo e espaço distantes. É ele. Yang Jieshen estava muito confiante. Ele não estaria enganado. A figura do jovem de túnica branca o lembrou do misterioso rapaz que encontrara 2 vezes quando ainda estava no espaço do deus principal. Os dois eram, de fato, a mesma pessoa. Droga, um figurão desses estava escondido na vila dos iniciantes do espaço do deus principal. Yang Jieshen praguejou interiormente. E ele o havia encontrado 2 vezes seguidas. A expressão de Yang Jieshen era complexa. Isso era sorte ou azar? Ele continuava esbarrando em figurões e foi morto 2 vezes. No entanto, se não fosse por seu esclarecimento, ele ainda poderia estar reencarnando infinitamente, até que sua alma imortal das miríades de calamidades ficasse cada vez mais fraca e desaparecesse completamente do mundo. Ou ele poderia ter sofrido uma trama de outros, tornando-se um fantoche para carregar a vontade deles. Nenhum dos resultados era o que Yang Jieshen queria enfrentar. Os tremores secundários do espaço estilhaçado formaram um redemoinho de dragão, rasgando o espaço infinito. Gongunling permaneceu na tempestade, o poder do Dao da vida e da morte formando um sino gigante que envolvia seu corpo. Mesmo assim, uma força indelével ainda perfurou o sino, espalhando seu longo cabelo. No centro do campo de batalha, incontáveis figuras avançavam contra os seres que pareciam imortais e demônios. Diante dessas existências divinas, aquelas figuras pareciam tão minúsculas como mariposas voando para a chama. Su Shen repeliu o Senhor Imortal do sepultamento com uma mão e com a outra, esmagou incontáveis seres sencientes como se espantasse moscas. O ki de sangue altíssimo afogou a torrente. Membros decepados e pés quebrados jaziam por toda parte, cada um exalando uma aura imortal e imperecível. Devem ter sido existências poderosas em vida, mas aqui, eram menos que formigas. Aquela figura de branco pairava acima da torrente despedaçada do tempo e espaço. Incontáveis emaranhados de karma eram incapazes de apagá-lo. Mesmo ferido, Su Shen se recuperava instantaneamente. Todos os céus atacando os dois em conjunto? Não, agora fosse o Senhor Imortal do sepultamento, a quarta calamidade ou a facção das miríades de céus, todos entendiam uma coisa. Aquela cabeça de demônio de branco deve morrer. Eles reuniriam o poder de todos os céus para uma cruzada contra uma única pessoa. Su Shen não mostrava sinais de fadiga, nem mesmo um indício de fraqueza. O tempo e o espaço infinitos atrás dele se transformaram em um disco de tesouro, moendo lentamente. Comparado a Su Shen, o Senhor Imortal do sepultamento parecia muito mais exausto. Mesmo que ocasionalmente agarrasse grupos de seres da quarta calamidade ou da facção dos céus para repor sua energia, no fim, não era suficiente para cobrir seus gastos. Su Shen golpeou brutalmente o Senhor Imortal do sepultamento, deixando uma marca indelével em seu corpo, o que o enfureceu. Mas neste momento, o corpo de Su Shen estava se dividindo. Uma figura em túnicas brancas e cabelos brancos, com 108 ossos imortais brilhando intensamente, tinha uma postura gentil e indiferente, etérea como um imortal. A outra, em túnicas pretas e cabelos pretos, tinha uma postura selvagem e arrogante, como um buraco negro profundo, devorando constantemente tudo ao seu redor. Esta cena pegou o Senhor Imortal do sepultamento de surpresa, e pegou a todos de surpresa. Um Su Shen já era difícil de lidar, agora havia outro. O Senhor Imortal do sepultamento estava extremamente relutante. Em seu corpo, uma aura semelhante subia lentamente. Então era ele. Sentindo essa aura familiar, Su Shen finalmente entendeu de onde ela vinha. Senhor Imortal Zhang Zhen. Ele não esperava que ele ainda não tivesse se perdido na reencarnação. Em vez disso, lutara repetidamente, quase forjando outro Dao. Se não o tivesse encontrado, talvez o Senhor Imortal Zhang Zhen pudesse realmente ter carregado a oportunidade imortal na batalha, alcançando assim a ascensão do Dao imortal e revertendo sua posição. Mas agora, fim do vídeo. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!